Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Então, esses cânones da política externa brasileira, o que eles eram na fachada? Né? Multilateralismo, todas as decisões têm que ser levadas para os fóruns multilaterais. O que significa isso? Né? Significa assim, você tem um problema de crime organizado na América Latina. Né? Então tá. O que a gente vai fazer para combater o crime organizado? Vamos levar isso para a ONU. Né? Então vai ter uma grande discussão lá, onde todos os países, claro, terão voz, e terão voz ali os países que apoiam o crime organizado, que apoiam o terrorismo, que financiam o terrorismo, que praticam o terrorismo, que não vão deixar que se decida nada contra o terrorismo, nada contra o crime organizado na América Latina, nem em lugar nenhum. Não, mas tem que ser no multilateral. Eu falo, não. Vamos procurar as parcerias reais, né? Então, um país que tem poder, né, para ajudar a gente a combater o crime organizado na América Latina, Estados Unidos, por exemplo, é o principal. Então, vamos a isso. Não pode. Não, vamos aqui nos organizar então, com a Argentina, do Macri, né, Patrícia Bullrich, né, já era ministra de Segurança na época. Né, não, porque tem que ser multilateral, tem que levar tudo para o, sei lá, a OEA. A OEA até que não é tão ruim, mas na OEA aí teriam voz, sei lá, a Bolívia, nós conseguimos tirar também o Maduro da OEA e colocar a Venezuela livre na OEA. Mas tem lá a Nicarágua, a Bolívia, que vão bloquear tudo. Então, o multilateralismo, né? Essa ideia da neutralidade, né, não está escrito em lugar nenhum. As pessoas acham que é um princípio da política externa brasileira, né, gravado em pedra. Não é, mas não é mesmo. Né? A política externa brasileira tem que servir ao povo brasileiro. Se ela servir, né, através de alianças com determinados países, será através de alianças com determinados países. Se eventualmente servir através da neutralidade, será através de neutralidade. Mas você tem que olhar em cada conflito. Né? Não é quem está de cada lado, é o que está de cada lado. Esse é o problema. Né? Não podemos estar do lado de ninguém. Né? Por que nós vamos estar do lado dos Estados Unidos e não do lado da China? Por que nós vamos estar do lado dos países democráticos e não do lado da União Soviética? Não é questão de país, é questão do que está de um lado ou de outro. De um lado está o princípio da liberdade, do outro lado está o princípio do totalitarismo, da ditadura, da tirania. Né? Nós queremos ser indiferentes entre esses dois, queremos ser neutros entre esses dois. Né? Essa é a questão.
Mas não, então o princípio da neutralidade é esse princípio da indiferença. Então você tem país A, país B, não interessa qual é a forma política, qual é a ideia política central desses países, nós temos que estar indiferentes a eles. E na prática, conversando ali sempre, se aproximando cada vez com mais aconchego, mais chamego com os brutos. Então, a ideia a gente não pode interferir na política dos outros países. Está certo, isso sim é um princípio constitucional, mas isso é um conceito que tem evoluído. E os países hoje todos influem na política dos outros. E os outros países aqui da nossa região, do mundo, estão influindo todo dia na nossa política. Todo dia. Os Estados Unidos, sim, também, mas muito pouco. Hoje, os países que influem na política brasileira são os piores possíveis. Venezuela influi na nossa política, muito, diretamente e através do crime organizado, Cuba, a Rússia, essa rede que esses espiões aí estão montando, até onde vai essa rede? Claro que influi. A China, que comprou corações e mentes aí em toda a parte na política brasileira. Então, e a gente não pode influir a favor da democracia na Venezuela? A gente não pode influir a favor da democracia na Bolívia? A gente não pode deixar claro que a gente prefere que a Bolívia tenha um governo democrático do que tenha um governo narcotraficante? A gente não pode deixar claro que prefere que a Venezuela tenha um governo democrático do que tenha um governo terrorista? Claro que a gente vai tentar influir, claro que sim, através dos meios diplomáticos. Todo mundo influi em todo mundo. Então, isso é uma maneira de você deixar o campo livre para os totalitários. Essa mentalidade Itamaraty. Então, neutralidade, equidistância, independência, são várias maneiras de expressar, digamos, uma cegueira voluntária ao conteúdo da política internacional. Nós não estamos num jogo onde todos os países se equivalem, onde todos os atores se equivalem. Tá? Nós temos time, nosso time é o time da liberdade, então vamos jogar com esse time. Se todos os países fossem idênticos no apego à liberdade, democracia, tá bem. Então, por que você vai preferir um país democrático ou outro? Mas nesse mundo, quer dizer, nem se daria esse caso, nesse mundo ideal. Seria um mundo muito mais pacífico, muito mais tranquilo. Então, o mundo é isso, gente. O mundo é feio, o mundo tem uma luta. Cada momento tem uma luta, no momento tem uma determinada luta. E está clara qual é: totalitarismo versus liberdade. Então, nós vamos ser equidistantes entre isso. Então, mas aí as pessoas só veem a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da China. Eu não vou ficar com nenhuma das duas, porque a minha bandeira é a bandeira do Brasil. Não, gente. Vamos ver o que tem por trás dessa bandeira. Estados Unidos, tem determinados problemas? Tem. Mas é uma democracia que subsiste há 240 anos. Com liberdade de expressão. A gente está vendo o apego deles à liberdade de expressão, inclusive a nossa. Quem está defendendo a liberdade de expressão hoje, todo mundo sabe que é o Congresso americano, não o Congresso brasileiro. Vai ter uma audiência agora, no dia 7 de maio, sobre liberdade de expressão no Brasil, no Congresso americano. Então, vejam a importância desse apego e a realidade desse apego americano à liberdade. E, do outro lado, a China. China, pontos sociais, pontos sociedade de controle, vigilância permanente de cada cidadão. Quem fala mal do regime não pode pegar dinheiro no banco, não pode comprar comida, de repente. Então, não podemos ser cegos a isso, e a nossa política externa não pode ser cega a isso. Então, e tudo isso é a mentalidade, tudo isso mostra a necessidade que a gente tinha, continua tendo, de quebrar essa mentalidade. Agora, essa mentalidade é muito forte porque ela está agregada a um fortíssimo sistema de poder interno. Os corruptos nacionais querem o quê na política externa brasileira? Querem esses cânones, assim, que é multilateral, então, na verdade, não vai fazer nada contra o crime organizado, por exemplo. É neutro, então não vai se associar àqueles que poderiam nos ajudar a nos livrar do corruptariado. É equidistante, então, não podemos nos aproximar das democracias e, no fundo, não podemos condenar as ditaduras, e é claro, porque
né, é uma ditadura interna. Essa ditadura interna não quer que a gente esteja perto das democracias internacionais. E agora, com essa coisa de, novamente, Estados Unidos, de Elon Musk, a gente está vendo por quê. Né? Por que os corruptos brasileiros não gostam dos Estados Unidos, né, e adoram a China? É o parlamento chinês, não tem parlamento, mas é o Politburo chinês que está preocupado com o STF brasileiro e com a destruição das liberdades básicas do Brasil? Não, é o Congresso americano. Né? O Congresso americano que pode pôr pressão, pode levar autoridades americanas, eventualmente, a sancionarem corruptos e tiranos brasileiros. Né? Então, é claro que os corruptos brasileiros querem distância dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é isso aí. Né? Claro, querem se articular com Biden e tal, porque Biden, justamente, os democratas americanos querem mudar os Estados Unidos para os Estados Unidos ficarem mais parecidos com um país fundo totalitário. Mas não estão tendo muito sucesso. Estão conseguindo algumas coisas, mas vocês estão vendo aí as universidades americanas, né, pegando fogo aí com metaforicamente, né, os alunos demonstrando a favor do Hamas, a favor do terrorismo, a favor da matança de israelenses. Isso é o vírus que, né, se propagou nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você tem anticorpos, né? Tem anticorpos. A polícia está indo lá para acabar com esses negócios, com essas manifestações. Você tem universidades que não são assim. Né? Você tem muita gente que está escandalizada com isso. Você tem liberdade de expressão para denunciar isso. Então, olha só, não tem democracia nos Estados Unidos, porque, né, a polícia não deixa os... Vem cá. Esses caras estão manifestando a favor da liberdade? Não, estão se manifestando a favor, né, de um poder totalitário assassino, que é o poder dos terroristas palestinos, né, e da aliança global onde está inserido esse terrorismo palestino, que é a aliança do Irã, Rússia, China, sobretudo, né, os totalitários. Então, quem está com a democracia são os policiais americanos que estão indo lá para reabrir os campi, né, das universidades americanas. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um
se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.